As estações do ano influenciam o organismo. Interagindo com o seu ambiente, o ser humano responde aos estímulos característicos de cada uma das 4 épocas do ano. Podemos ser afetados tanto pela presença como pela ausência da luz, pelo frio, pela chuva, pelo sol. Essa influência pode trazer doenças afetando diretamente o nosso organismo. O tema do programa de hoje é doenças sazonais, ou seja, são aquelas doenças que se manifestam com mais frequência em determinado período do ano. O assunto em foco nesse programa é doenças da primavera. Para falar sobre ele, nós convidamos a doutora Jane Armon. Jane Armon é médica, doutora em saúde pública, professora do mestrado em Ciências da Saúde da Unisa e professora da Faculdade de Medicina da Unisa. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, Cláudio. O prazer é todo nosso, doutora. Mas antes de começar, nós vamos assistir uma matéria. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Pode rodar. Primavera. A estação mais colorida e florida do ano, que começou dia 22 de setembro, não traz consigo só novas cores e vida à cidade, mas algumas doenças mais propícias a essa estação, elevando o nível de cuidados que a população deve ter neste período. Nós deixamos de ter as doenças de inverno, né, que são com as grandes conglomerações, e começamos a ter as doenças devido à polinização e à inversão térmica. Primavera, a gente pode estar dividindo ela em 2 partes. No início da primavera, onde a gente tem a floração, a principal doença é a rinite alérgica. E o eczema é uma segunda doença que dá muito no ouvido, que a gente tem que se preparar mais para o verão. Ela é uma doença mais de final de primavera também. Isso resulta nas rinites e nas conjuntivites, tá? Principalmente as conjuntivites alérgicas. Devemos também ficar atentos com os animais domésticos e à limpeza de itens pessoais, como lençóis, travesseiros e carpetes, que podem armazenar pelos e ácaros, agravando o estado de contaminação dentre os residentes, principalmente das crianças. As crianças sofrem mais, o sistema imune ainda não está totalmente formado. Toda a árvore respiratória da criança sofre, desde a parte do nariz até a parte pulmonar. Você vai ter os sintomas básicos: coriza, obstrução nasal, o nariz fica tampado, fica congesto, e dá um lacrimejamento, que é uma das outras, os sintomas principais. Devido à polinização, esse pólen viaja durante quilômetros de distância. Então, São Paulo, embora não tenha muita flor, pode ter o problema, sim, da polinização. Parece muito resfriado. O que a gente tem mais diferença do resfriado é que normalmente não vem seguido de febre. Então é uma coisa que se arrasta por mais do que 7 dias. Algumas das dicas essenciais para garantir a saúde é tomar muita água, manter o ambiente limpo, além de procurar um especialista antes de contrair essas doenças. Quem tem carpete em casa pode passar o aspirador todo dia. O uso de umidificador, se estiver muito seco, pode, mas não é recomendado ligar durante muito tempo, né? Ficar atento ao filtro do ar-condicionado, se ele está limpo, se ele não está. Os mais novos têm até o filtro antipólen, né? Que vem, agora os mais antigos não. Então isso a gente tem que ficar bem atento. Perto de outubro, finalzinho, né, da primavera, que a pessoa realmente passe para dar uma olhada se o ouvido já está tampando, que é um meio dela viver o verão bem. A gente tenta prevenir mais. Eu acho que a função do médico e da informação que vocês estão dando aqui é a gente tentar agir um pouquinho mais da prevenção. A lavagem nasal seria um ponto-chave aí para você prevenir, né? Mas a hidratação é sempre importante para o muco, para esse muco não ficar tão espesso, e isso até não resultar numa infecção, numa sinusite. Doutora, nós vimos na matéria algumas doenças que são características da primavera. Mas eu gostaria de... quais são as principais? Tem mais algumas que nós podemos acrescentar? Com certeza. Então, além dessas que já foram abordadas na matéria, que é a rinite, os problemas respiratórios, principalmente em nível pulmonar, que pode ser bronquite, asma, a rinite maltratada, o excesso de secreção, às vezes uma secreção muito espessa, ela pode se tornar uma sinusite, quer dizer, são complicações desses quadros mais simples. Além dessa, nós temos aquela que é o terror das creches, né, das escolinhas maternais, que é a famosa varicela, popularmente conhecida como catapora, né? A catapora é uma doença que, ao soar da primavera, as primeiras flores da primavera, ela já começa a preocupar principalmente as crianças. A catapora é uma doença que pode pegar crianças, faixa etária preferencial, de 1 a 9 anos, né? Mas isso não quer dizer que os adultos
estejam totalmente afastados dessa possibilidade. Existem casos de adultos que Existem casos de contraem adulto, catapora? Existe. E como catapora é dita uma doença da criança, tudo que é de criança que o adulto contrai acaba sendo um desastre. Pode ser um quadro muito mais grave do que é na criança, né? A catapora é uma virose, né, de transmissão respiratória e também por contato das vesículas, né? Então, até a última bolinha vesícula que fica na pele estourar, essa criança ela pode ser transmissora da doença. Ela seca, não fica aquela monte de manchinha. Depois que seca, é mancha, mas tem que cair a última casquinha, Entendi. Pronto, nós não temos mais contágio. O que transmite a catapora? Então, a catapora, o vírus da catapora, que é um vírus bastante conhecido, a preferência dele é para essa estação da primavera, onde tem as famosas inversões térmicas, onde um dia nós estamos calor, outro dia nós estamos com frio. A semana passada nós estávamos no inverno rigoroso, hoje nós já estamos... Sábado estava muito frio, né? Sábado estava frio, hoje nós estamos já calor, e assim, o tempo muito seco, né? Que é propício a todas essas viroses se propagarem. Além das alergias respiratórias, nós temos a virose, que é a catapora, também se proliferando por aí. É aquela doença que a gente brinca, que a gente pega só de olhar, né? Então, com a criança, isso é uma coisa muito importante, porque a criança, ela tem um contato direto, ela tem um contato pele, ela tem um contato por via respiratória, e a catapora é uma doença que ela tem um período de incubação que pode chegar até 21 dias, ou seja, a partir do momento que eu adquiri o vírus, eu posso, até antes de aparecer as bolinhas, as vesículas, né, dizendo que eu tenho uma catapora, eu não sei que eu tenho catapora, então eu estou transmitindo a doença. Esse período de incubação, que quando a gente contrai o vírus, mas ainda não tem os sinais e sintomas da doença, ela pode durar até 21 dias, com uma média de 10 dias. Então, até o 10º dia, eu estou aí transmitindo sem saber que eu estou doente. Porque a hora que eu sei que eu estou doente é mais fácil, você isola a criança, isola o doente. Até então, não. A senhora falou sobre a catapora e eu tenho mais algumas perguntas. Por exemplo, a catapora, a criança quando adquire, quais são as consequências, qual é o tratamento adequado e em adulto, tem complicações maiores que na criança? Então, a catapora, quando a criança adquire, a catapora ela pode ser uma doença grave se o sistema imunológico da criança não estiver perfeito. Por exemplo, uma criança que tem portadora de um vírus HIV, uma criança que nasceu com algum problema que faz com que seu sistema imunológico seja deficiente, uma criança que está com uma leucemia, que está com um tumor, uma neoplasia, que faz uso de quimioterápicos ou de corticoides. Então, tudo isso faz com que a imunidade da criança ela fique bastante deficiente. E isso pode, de uma doença simples, vamos dizer, como a catapora, isso pode converter até num estado grave e muitas vezes levar à morte, tá? Normalmente isso não acontece, a catapora é um quadro mais brando, tá? Desde que você tenha os cuidados necessários. A partir do momento que numa escolinha, por exemplo, né? O terror das escolinhas, né? A partir do momento que a criança apresenta as manchinhas, né, que são vesículas que depois se tornam as bolinhas de água, que muitas vezes são confundidas com a criança, quando a criança é alérgica à picada de formigas, de inseto, muitas vezes confunde-se no início do quadro com esse tipo de coisa, né? Mas normalmente a criança começa depois com uma febre, a febre pode chegar até 38, né? E começam a aparecer as vesículas que depois tornam-se umas crostinhas que caem, né? E a catapora ela é muito pruriginosa, ou seja, ela coça. Então a criança coça, né? A criança vê crostinhas, ela quer coçar para tirar. Quem não quer, né? Quem não quer tirar uma crostinha, e isso é ruim, porque acaba fazendo uma cicatriz no local
onde estava a lesão. E é permanente essa cicatriz depois? Essa cicatriz, dependendo da extensão, pode ser permanente. Característica da pele também. Eu mesmo tenho uma cicatriz aqui perto. A gente coça e realmente ela faz um buraquinho na pele e isso pode morrer, né? Para sempre. Então, e ela é pruriginose. Então, a criança tem vontade de coçar, por isso que é muito importante quando a criança está com catapora, geralmente o pediatra indica um anti-histamínico para evitar a coçadura e não deixar a criança arrancar as casquinhas, porque isso é uma coisa quase irresistível, arrancar casquinhas. Que isso pode, além de fazer cicatriz, muitas vezes o fato da criança coçar, ela pode infectar essa vesícula. Então, de um quadro que seria um quadro mais brando, porque as unhas são sempre focos de infecção, ela pode tornar isso um problema mais sério, infectar e daí uma piordemite, um impetigo, que vão precisar depois de um tratamento com antibióticos. Quando a senhora fala em piodermite, impertigo, você está falando eu estou falando quando essa vesículazinha, que é uma bolinha de água que tem a catapora, ela passa a ser uma pústula, ou seja, o material fica purulento dentro. E isso, para tratamento, precisa se usar antibiótico. Na catapora, Cláudio, o que a gente faz? Tratamento de suporte, né? Então, dá um antihistamínico para não coçar. Remedinho para febre, tá? Normalmente nós damos paracetamol, né, o Novalgina, dipirona. Então, assim, uma medicação para febre, uma medicação para a criança não coçar e banhinhos que a gente pode dar mais banhinhos tal para poder aliviar a coceira da criança. Sempre manter as mãozinhas limpas, evitar a coçadura, que a coisa se resolve rapidamente. O que pode complicar quando ela é infectada pela coçadura. No adulto, o quadro pode ser um quadro mais grave, né? Tudo que é de criança, quando o adulto pega catapora, cachumba, pode ser um quadro mais grave. Ela tem a chance de se infectar muito mais, né? Então é comum você ver uma piodemite, uma catapora infectada no adulto, tá? E na criança, quando você não tem os cuidados necessários. Quando você tem o cuidado necessário, você diagnosticou catapora, afasta a criança da creche, do convívio com outras crianças por pelo menos 10 dias, né? E depois você pode já liberar a criança tranquilamente. Normalmente isso que a gente faz. No caso de creches, quando existe o caso na creche, numa escolinha maternal, é obrigatório notificar ao Serviço de Saúde Pública da região. Entendi. Por quê? Porque nós temos uma vacina que é contra a catapora, contra a varicela, que nós usamos nas primeiras 48 horas, depois de aparecer o caso na escolinha, para evitar que outras crianças fiquem contaminadas. Ou seja, até 2 dias detectada numa determinada criança. É obrigatória a vigilância. Vacinar as outras crianças. Exatamente. Você consegue proteger da catapora. Consegue proteger. Apesar de ser uma vacina, né? A vacina com vírus atenuados da catapora, ela compete no meio ambiente com vírus selvagem, consegue neutralizar esse vírus selvagem. Então, essa vacina é chamada vacinação de bloqueio. E isso a rede pública, né, oferece gratuitamente. As escolas, as creches e tudo mais. Todo centro de saúde tem esse suporte. Sim, deve ser avisado, a escola deve se comunicar ao serviço de vigilância que essa classe dessa criança onde estava o caso de catapora, ela é toda vacinada. Existe um número do serviço de vigilância? Como é que funciona? Cada subprefeitura, nós temos 31 subprefeituras no município de São Paulo, cada subprefeitura tem uma supervisão de saúde, tá? Que deve ser notificada pelas escolas quando ocorre caso de catapora. Normalmente você consegue esse número através do 156, que é o serviço da prefeitura, né, que dá todas as informações, dependendo da região que você está, qual é o número do serviço de vigilância. As escolas, as creches, normalmente elas têm este contato para fazer com que isso funcione realmente. Doutora, a senhora falou da catapora, tem mais alguma coisa a acrescentar? Tem. Até então, o Serviço Público de Saúde só oferecia a vacina nos casos de vacinação de bloqueio, como eu já te expliquei, em creches, escolas, etc. A partir do ano que vem, a vacina da catapora, ela estará incluída no calendário vacinal das nossas crianças. Então, essa acho que é mais uma ação do Ministério da Saúde extremamente importante, né?
até então nós temos a vacina disponível só na rede privada, mas a partir do ano que vem nós teremos também na rede pública. Então acho que isso é extremamente importante. Muito bom. Tá bom? Nós temos também a conjuntivite. A conjuntivite, quais são as causas? Ela é viral, ela é alérgica ou as duas? Então, na primavera, nós estamos falando da polinização, a conjuntivite também é mais uma manifestação alérgica, como nós temos a rinite, a bronquite, os quadros de asma que podem se agravar durante a primavera, pessoas que já têm quadro asmático, nós temos a conjuntivite, que também é um quadro de alergia ocular, né? Então, por conta da polinização também, você pode, essa alergia não só se manifestar nas vias respiratórias, como também na via ocular. E nós temos aí as famosas conjuntivites primaveris, né? Que enche os consultórios oftalmológicos e quando não bem cuidadas, porque é um quadro intensamente pruriginoso também. Então, o fato da criança, principalmente a criança, coçar, ela pode agravar o quadro. O fato da criança colocar as mãozinhas sujas nos olhos, ela pode também, como essa conjuntivite, ela tem uma secreção, né? A mucosa da conjuntiva ela produz uma secreção, ela pode contaminar essa secreção através das mãozinhas também, e ela pode levar a um quadro de conjuntivite mais complicada, uma conjuntivite purulenta, que vai precisar de um tratamento mais efetivo do oftalmologista. Normalmente, quando alguém está com uma conjuntivite, ele é afastado do trabalho por 2, 3 dias. A medida é essa mesmo? Exatamente. Ela tem que ir a um oftalmologista para verificar se é uma conjuntivite alérgica. A conjuntivite ela pode se mostrar ao especialista de várias formas. Pode ser alérgica, pode ser a viral, pode ser a conjuntivite purulenta, que é infectada. Então ela tem que a partir do momento que você apresentou secreção ocular, deve-se procurar o oftalmologista para ver qual é o tipo de conjuntivite que você está apresentando. Normalmente você afasta as pessoas do convívio, né? Até você ter um diagnóstico realmente. Então normalmente você afasta a criança, o adulto, quem for, até você ter o diagnóstico. Okay. Uma outra coisa, Cláudia, vou puxar o gancho aí da rinite, né? Você viu que o nosso especialista do Hospital Paulista referiu que a rinite aparece com aquele quadro gripal, né? É o narizinho que escorre da criança. Uhum. A secreção é sempre uma secreção mucosa transparente. É a criança que refere que quando ela baixa a cabecinha, já pinga. Nossa, pingar. Não é só a criança, o adulto também, né? Pinga aquela secreção. Essa secreção pode ficar mais espessa e fazer um entupimento nasal e aparecer também, como ele mencionou, o lacrimejamento ocular. Não é? Porque fica isso aqui, a região nasal fica toda obstruída, ela começa a pressionar o canal lacrimal e você tem então um lacrimejamento ocular. Esse lacrimejamento ocular, se você não tiver o cuidado necessário, né, limpar sempre com uma gazezinha, com um soro fisiológico normalmente, ou com uma água filtrada mesmo, né, limpar essa secreção, principalmente na criança, a criança põe as mãozinhas no olho e existe um material ali de secreção. Secreção parada é secreção que pode se infectar. Uhum. Então você pode ter aí um quadro de uma conjuntivite infectada por conta disso. Começou com uma rinite, aquele quadro característico, né, da rinite, os olhos lacrimejando e tudo mais, mas isso, né? Evoluiu com a conjuntivite. Exatamente. Nós temos pouco tempo, doutora, mas vamos falar rapidamente sobre a sinusite. Sinusite. Então, a sinusite, ela pode acontecer por uma outra complicação mesmo da rinite, né? Como o nosso colega falou,
que você faz agora? Sempre a lavagem de mãos, isso em todas as estações do ano, nós já falamos no inverno, a lavagem de mão é prioritária, a hidratação, né? Você consumir bastante água, isso é prioritário, água, açúcares, enfim, líquidos, né? Porque senão, num quadro de rinite, você pode fazer que essa secreção fique mais espessa, né? E quando a secreção está mais espessa, é mais difícil dela ser eliminada e ela pode se infectar e aí dar um quadro de sinusite. Então, a lavagem de mãos, a hidratação sempre e a lavagem do nariz, que pode ser com soro fisiológico, né? Você fazer a higiene nasal é extremamente importante, principalmente na criança, mediante essa secura que nós estamos enfrentando agora e todo esse problema da inversão térmica que acontece na primavera. Então, a lavagem do nariz é tão importante como a lavagem do nosso corpo. Entendi. Nessa estação agora. Ok. O Conexão Saúde de hoje discutiu doenças da primavera. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Um prazer estar com você sempre, Cláudio. Obrigada. Nós te agradecemos. E você continue ligado na nossa programação.